Oi, gente, eu sou a Kézia aqui do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar para vocês sobre um pouquinho do livro que eu estou lendo, que é esse livro aqui, olha, Essencialismo. Não sei se vocês já viram, se já leram, deixa aqui para mim nos comentários, tá? Para você que ainda não leu, tiver interesse, eu vou deixar o link do livro aqui também para vocês lerem. E eu vou falar de alguns capítulos. Se vocês escutarem alguns barulhos aqui, tá? Porque eu tô aqui no clube, vim aqui ler um pouco do livro e aproveitar e gravar um vídeo pra vocês. Então vocês podem escutar alguns barulhos aí, tá bom? Gente, a base do essencialista é trazer a consciência do poder de escolha. O não essencialista, ele acha que ele precisa e deve fazer tudo, sabe? Então, a gente trazer a consciência do poder de escolha é uma dos assuntos abordados aqui pelo autor, né? Então, no capítulo 2, ele fala sobre escolher, a invencível poder de escolha, né? É a capacidade de escolher que nos torna humano. E por que a gente acha que quando a gente está na posição de não essencialista, a gente acha que precisa de fazer tudo, a gente acha que precisa estar disponível para todo mundo o tempo todo, e chega uma hora que você fica sobrecarregado, né? Você já passou por alguma situação parecida com essa? E aqui, o que ele faz? Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês e para compartilhar com vocês, tá bom? Quando abdicamos da nossa capacidade de escolher, algo ou alguém toma frente e escolhe por nós. Então, é também sobre viver de decisão, não viver de condição, mas ter a capacidade de parar, pensar, demorar para escolher. Se preciso, você demore para escolher, mas que você faça boas escolhas. É uma das consciências que o autor quer trazer pra gente, né? Costumamos pensar que a escolha é uma coisa, mas na verdade a escolha é uma ação, né? Então nós temos, a sua escolha é uma ação que você vai tomar, né? Isso tudo, a experiência me levou à compreensão libertadora de que, embora nem sempre tenhamos controle sobre as opções, sempre temos controle. Oi, amor, tô gravando vídeo. A compreensão libertadora de que, embora nem sempre tenhamos controle sobre as opções, sempre temos controle sobre qual delas escolhemos. Então, às vezes, as opções a gente não tem controle sobre elas, mas a partir do momento que você escolhe, você tem controle sobre aquela decisão que você tomou. O autor também traz isso aqui pra gente, né? E ele fala que a capacidade de escolher não pode ser dada nem tirada, mas ela pode ser esquecida, e às vezes a gente esquece que a gente tem esse poder de escolha, né? Vemos que essa compulsão por fazer mais é uma cortina de fumaça. Ele fala que esse desespero de sempre querer fazer mais é uma cortina de fumaça. Por definição, para realizar uma escolha, é preciso dizer não a alguma ou a várias coisas, e isso parece acarretar uma perda. Então, por que a gente tem dificuldade muitas das vezes de dizer não? Porque quando você diz não, isso te traz um sentimento de perda, que na verdade é o custo de oportunidade. Quando você fala, você escolhe uma oportunidade, você tem o custo disso, que é a perda daquela outra oportunidade, né? Só que isso, às vezes, para nós seres humanos, é difícil discernir. A gente não quer ter esse sentimento de perda, de que a gente está perdendo algo, né? Tornar-se essencialista exige a conscientização da capacidade de escolher. Precisamos reconhecê-las como um poder invencível dentro de nós, que existe separado e distinto de todas as outras coisas, pessoas ou força. Então, tornar-se essencialista é exigir que nós tenhamos uma conscientização da capacidade de escolher. Nós podemos escolher fazer ou não certas coisas. E aí ele traz aqui sobre o não essencialista. Tem o que fazer, as frases que a pessoa não essencialista fala. Tem o que fazer e abre mão do direito de escolher. Já o essencialista, ele escolhe fazer, eu escolho fazer, e exerce o poder de escolher. Então ele analisa o poder de escolher.
Não, obrigada. Discernir. Sobre o capítulo 3, ele fala sobre discernir, a desimportância de quase tudo. Aí ele traz uma frase de Richard Koch, que fala o seguinte: a maior parte do que existe no universo, nossas ações e todos os outros recursos, forças e ideias, tem pouco valor e produz pouco resultado. Por outro lado, algumas poucas coisas funcionam fantasticamente bem e têm um impacto imenso. Gente, você começa a perceber que nem tudo é tão importante como a gente acha que é. Você que está me ouvindo aqui agora, você acha que você tem uma importância que na verdade você não tem. Sabe? Você começa a tomar escolha, tomar decisões de, às vezes, não ir em tal ambiente, às vezes não estar em tal lugar, às vezes de não ir com todo mundo, às vezes de não fazer tal investimento, de não ir em tal evento, de não ir na sua empresa, por exemplo. Você acha que tudo isso é muito importante, que todo mundo precisa de você, nananã, e você vai ver que nem tudo é tão importante assim, até mesmo a sua presença. Afinal, aprendemos desde pequeno que o trabalho intenso é o segredo do bom resultado. E muitos já foram bem recompensados pela produtividade por serem as pessoas com quem sempre pode contar e para resolver os problemas. Então, a gente cresceu com a mentalidade, com a crença de que quanto mais a gente se esforçar, mais resultado a gente vai ser. Só que a verdade é que o essencialista, ele vai fazer com menos esforço e ter mais resultados. E não mais esforço para ter mais resultado. É essa consciência que a gente quer trazer aqui, né? E a gente está acostumado a ser aquela pessoa com quem sempre todos podem contar e você está sempre disponível para resolver o problema de tudo e de todo mundo, né? E a gente tem que começar a pensar sobre isso. Certo tipos de esforços geram recompensas maiores do que outros esforços. Então, qual que é a consciência que a gente tem que trazer? Aquilo que eu estou me esforçando vai me trazer mais resultado ou menos resultado? Porque você pode se esforçar sim, mas tem coisas que tem esforços que vão te gerar mais resultado do que outros esforços, tá? Sem dúvida, o trabalho árduo é importante. Porém, mais esforço não gera necessariamente mais resultado. Menos, porém melhor, sim. Então é nisso que a gente tem que se apegar. É nisso que a gente tem que se esforçar. Eu estou passando por um momento de conscientização de escolhas. De fazer qual esforço que vai ter um resultado melhor, sabe? De trazer essa conscientização de poder escolher fazer, de poder estar, de poder não estar mais, sabe? E sem dúvida o trabalho árduo é importante, mas o esforço não necessariamente gera resultados. Você esforça dentro da minha empresa, eu percebi que um determinado esforço que eu estava fazendo, fisicamente mesmo, por exemplo, eu indo para o atendimento, não foi o que me gerou mais resultado. Mas quando eu dei uma afastada e comecei a pensar com a mente de forma estratégica, isso sim, o menor esforço me gerou mais resultado do que o meu maior esforço não gerou tanto resultado que eu precisava. Acostumar-se com a ideia de menos, porém melhor, pode ser mais difícil do que parece. Principalmente quando, no passado, fomos recompensados por fazer mais. E mais e mais. No entanto, em determinado momento, mais esforço provoca uma estagnação em nosso progresso. Certamente, a ideia de uma correlação direta entre resultado e esforço é atraente. A gente se sente atraído por eu preciso fazer mais, eu tenho que fazer muito mais esforço, né? Vai chegar um momento, eu creio que tem momento da sua vida que você vai precisar sim se esforçar mais em determinado momento do que em outro momento. Só que se a gente começa a trazer a compreensão de que escolher aonde você vai alocar o seu esforço para trazer mais resultados e chegar nesse menos, porém melhor. Entende? Acho que é nisso que a gente tem que o autor traz essa conscientização. E aí, no Se Menos Porém Melhor, ele traz uma reflexão. Vocês já viram falar sobre os princípios de Pareto? O princípio 80-20? Então, outro dia eu pensei sobre isso. E aí, na hora que eu peguei o livro, nesse capítulo 3, falou sobre a regra de Pareto, que é o 80-20. Essa ideia foi apresentada na década de 90, de 1790,
por Vilfredo Pareto, que determinou que 20% do nosso esforço produz 80% dos nossos resultados. E muitas das vezes, na ânsia de esforço, de produzir mais e mais e mais, a gente acha que tem que esforçar 80% para ter 20% do nosso resultado. Só que nós temos que chegar no nível de produzir 20% para gerar os 80% do resultado. Eu acredito que às vezes no início, em algum período, em alguma fase, você sim vai ter que esforçar 80% para ter 20% de resultado. Mas vai chegar um momento que você vai produzir 20% para ter 80% do resultado. E se esse momento não chegar, você vai começar a ficar sobrecarregado. Porque esforço em cima de esforço, estou disponível, resolvo, eu faço. Vou querer fazer mais e mais e mais, né? Então, a regra de Pareto também foi considerada como a lei das poucas coisas vitais, né? Então, ele começa a trazer essa questão do princípio 20-30 na vida cotidiana, né? Olha só, e ele traz um exemplo que quem usou essa regra de Pareto nos seus negócios foi o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores que a gente tem. E ele falou o seguinte, olha, vejamos o caso de Warren Buffett, que afirmou: nossa filosofia de investimento se aproxima da letargia, ou seja, ele e sua empresa fazem relativamente poucos investimentos e os mantêm por muito tempo. Em O Tão de Warren Buffett, eles explicam da seguinte forma: Warren percebeu no início da carreira que seria impossível tomar centenas de decisões de investimentos corretas, de modo que resolveu investir somente nas empresas sobre as quais tivesse segurança absoluta e depois apostou pesado nelas. Ele deve 90% da sua riqueza que ele possui está alocada apenas em 10 empresas. Então pensa ele querer alocar o dinheiro em todas as empresas que tem na Bolsa de Valores, em todas as empresas que tem disponível no mercado. Não, ele selecionou e colocou o esforço dele. 90% do resultado dele vem de 10 empresas e não 10% do resultado dele vem de 90 empresas, de 100 empresas, né? E aí no final ele fala: às vezes o que você não faz é tão importante quanto o que você faz. Então muitas das vezes as coisas que você também escolhe não fazer é tão importante quanto aquela que você escolhe fazer, né? Alguns esforços produzem exponencialmente mais resultados do que outros. Então, tudo tem sim um esforço. Só que nós temos que trazer a consciência do poder que nós temos de escolher, para escolher qual esforço nós vamos fazer, focando na regra de Pareto. Se esforçar 20% para ter 80% do resultado. Ok? A realidade avassaladora vivemos num mundo onde quase tudo não vale nada e pouquíssimas coisas têm um valor excepcional. Como escreveu John Maxwell, não é possível superestimar a desimportância de quase tudo. Então a gente vive num mundo onde quase tudo não vale nada e poucas coisas têm um valor excepcional. Então que a gente possa ser essencialista e focar naquelas coisas que são excepcional. O não essencialista acha que quase tudo é essencial. O essencialista acha que quase tudo é não essencial. Ele vem falar sobre isso, né? E descobrimos que até as muitas oportunidades boas que nós buscamos costumam ser muito menos valiosas do que as poucas que realmente fantásticas. Então, às vezes a gente está nessa busca incessante por oportunidades, mas às vezes realmente as oportunidades fantásticas são poucas, né? Dominá-las por completo exigirá uma mudança imensa no nosso modo de pensar. E o próximo capítulo fala sobre perder para ganhar. E ele traz: o não essencialista acha que quase tudo é essencial, vê oportunidades como praticamente iguais. Então, tudo é oportunidade, ele quer fazer tudo, ele quer estar disponível para tudo. O essencialista acha que quase tudo é não essencial, né? Distingue as poucas oportunidades vitais das muitas triviais. Então, que nós possamos ter a consciência de trazer a consciência de que nós temos escolha, o poder de escolher e o poder de enxergar que nem tudo é tão importante como a gente acha. E que a gente foque em produzir e se esforçar 20% para ter 80% do nosso resultado. Gente, eu tô lendo esse livro, eu tô gostando muito, muito, muito. Eu vou deixar o link aqui, tá? Gente, tá escurecendo agora, ó. Tá ficando escuro, ó.
Deixa eu virar aqui, ó, a luz, olha. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição desse vídeo com desconto, tá? Para você adquirir esse livro também, que tá fazendo muito sentido para mim, me trazendo essa conscientização do que realmente é essencial na nossa vida ou não. E parar de viver no tumulto, de querer fazer tudo, de achar que tudo é oportunidade, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Um beijo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui para mim se você já leu esse livro ou se você vai comprar pra gente ler juntas, hein? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.